Fala galera do YouTube, do IGTV, voltando aqui para o canal então depois de um tempo fora, um tempo sem comentar futebol por algumas questões, por questão de correria minha mesmo e também porque notícias eram mínimas, eram mais relacionadas a extracampo e tal, e umas coisas que no momento eu não via muita necessidade também de comentar. Então agora com a bola voltando a rolar, pretendo voltar a atualizar mais aqui o canal, claro, depende também de um pouco de disponibilidade. Mas vou falando aí do que for possível, começando então agora com esse jogo que teve na manhã desse sábado, Borussia Dortmund Schalke 04, um jogo que acho que o mundo inteiro, o pessoal que estava ansioso para gostar de futebol e até os que não gostam tanto acabaram vendo, ou pelo menos vão ver notícia, vão ver algo sobre esse jogo, porque tiveram outros jogos também, mas foi o primeiro jogo marcante aí da Bundesliga, um clássico, né? Mesmo que a disparidade tenha sido gigantesca para um Borussia Dortmund que é muito superior ao Schalke 04. Eu acho que a Alemanha tem 3 bons times, no caso o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Leipzig. E o restante, assim, tem alguns times interessantes também, como o Mönchengladbach, como o Leverkusen, mas algumas outras equipes que não demonstram muita competitividade, às vezes elas conseguem mais ajudar o adversário a vencer do que exatamente apresentar obstáculos, como o Schalke 04 fez hoje, porque o Borussia Dortmund é um time que é fisicamente superior. Ele tem jogadores muito perigosos na transição, ele estava jogando em casa e ele tem simplesmente o Haaland no ataque, que é um jogador que faz toda a diferença em contra-ataque, e se você dá o mínimo espaço para ele nas costas da defesa, ele vai te punir. Então o Schalke 04 acabou tendo uma estratégia que eu achei muito ingênua, digamos assim, porque o David Wagner, treinador, ele colocou o time em cima, ele subiu as linhas, ele deixou pouco jogador atrás da linha da bola. Então ele acabou fazendo exatamente o que o Dortmund queria, que é dar espaço para transição. E dessa forma o Dortmund não é nem um time que é muito veloz, exatamente, com jogadores muito rápidos. Ele tem jogadores, até se a gente for ver na linha de zaga e no meio campo, que não são muito rápidos, mas eles são fortes, então eles combinam com esse jogo mais de você um jogo mais reativo, de abaixar as linhas, você segurar o adversário como consegue, usando da sua força. E daí sim ativar jogadores que têm técnica suficiente e têm a noção suficiente para fazer um jogo de contra-ataque. Hoje o Sancho entrou só no final do segundo tempo, estava machucado, mas jogadores ali que foram suficientes, como o Brandt, que jogou demais, foi um dos melhores em campo. O Hazard também é um jogador que consegue aproveitar muito bem o cenário entre linhas e, claro, a transição em profundidade, digamos assim, com o Haaland e também com os alas, que sobem muito, principalmente o Hakimi. E o Schalke acabou dando o jogo nas mãos do Dortmund, que provavelmente em condições mais favoráveis ao Schalke, digamos em um cenário tático, se o Schalke tivesse levado esse jogo para um lado de forma menos ingênua, digamos assim, o Dortmund já seria favorito. Então, com essa postura que o time do Schalke apresentou, ficou ainda mais fácil. O resultado então foi 4-0, mas poderia ter sido ainda mais se o Dortmund tivesse também, acho que, mais jogadores ultrapassando ali a última linha do Schalke, que aquela defesa estava completamente desorganizada, além de serem poucos jogadores para lidar com a técnica dos jogadores do Dortmund, era totalmente desorganizado, não tinha muito equilíbrio ali nos movimentos, então estava muito fácil. Eu acho que se o Dortmund tivesse um jogador pelo menos a mais a todo momento ultrapassando a zaga, como o Haaland faz a todo momento, você tendo esses pelo menos 2 ameaçando em profundidade, essa bagunça do Schalke ia ser ainda mais explorada e o resultado poderia ser tranquilamente 6-7-0. Mas assim, foi uma partida que demonstrou pra gente um pouco dessa questão, na verdade demonstrou pouco ainda, porque a gente precisa de mais amostras de jogos para ter uma análise mais completa, mas eu tenho uma questão na minha cabeça que é saber agora, depois desse período de isolamento, se os jogadores mais físicos, os jogadores que têm mais força mesmo, eles vão prevalecer agora sobre os adversários que não têm uma condição física natural muito boa, ou se eles vão ser prejudicados porque às vezes eles dependem do físico, né? Então, dependendo do físico, se você está muito tempo sem treinar, isso pode acabar te prejudicando a sua performance e melhorando, talvez, e diminuindo a diferença para jogadores que têm menos potencial físico. Mas no jogo do Dortmund, a resposta parcial no momento, né, é de que o físico realmente está prevalecendo. Mas como eu falei, já era um favoritismo do lado deles e o Schalke ainda ajudou. Então a gente precisa de mais jogos para conseguir ter uma visão mais completa. Hoje tiveram outros jogos também, o Leipzig tropeçou em casa,
Então a disputa do título ali provavelmente vai ser realmente entre Bayern e Borussia Dortmund. O Leipzig ele tem chance, mas eu acho difícil que ele consiga até o final disputar com esses dois times que têm jogadores melhores, jogadores em fase melhor também, se a gente for pegar os últimos jogos antes de chegar essa pandemia. E eu acho que é um time mais competitivo. São as chances de perder pontos nesses jogos considerados mais fáceis são menores. Agora de tarde tem mais um jogo e amanhã o Bayern de Munique entra em campo. Então a gente agora mudando um pouco o foco aqui, pelo menos durante um mês, né, do canal. Geralmente eu falo mais da Liga Inglesa, da Champions League também, mas feliz com o retorno de um futebol competitivo, um futebol já de um nível um pouco mais alto. Algumas outras ligas voltaram nas últimas semanas, né, como o campeonato chinês, coreano, mas chinês não voltou, se não me engano, o coreano voltou. Mas agora então um campeonato um pouco melhor pra gente acompanhar. Então deixem aí nos comentários também a visão de vocês sobre esse jogo ou sobre o campeonato alemão no geral, o que vocês esperam aí desse retorno do futebol em condições bem diferentes, com 5 alterações de cada lado, né, sendo permitidas. Então isso às vezes dá até um clima meio de amistoso para os jogos, mas é alguma coisa, já é muito melhor do que a gente passar semanas aí sem nada interessante para assistir, né? Então é isso, quem está acompanhando pelo YouTube se inscreve, dá like, compartilha aí com os amigos que gostam de futebol. E é isso aí, até a próxima. Abraço!